E aí, pessoal, tudo bem? Então, eu queria falar hoje com vocês com relação aos capítulos 5 e 6 do livro, que são os capítulos sobre o tempo, né? O primeiro deles fala sobre o argumento de MacTaggart, né? E as definições de MacTaggart sobre como a gente pode falar e pensar sobre o tempo, que são as séries A e séries B, né, do tempo. O que é isso? Série A é pensar o tempo com relação às propriedades de ser passado, ser presente, ser futuro. Então a gente tem uma série de eventos e esses eventos eles são passados. Não, eles são primeiro eventos futuros, depois se tornam presentes, depois se tornam cada vez mais passado, né? Então, os eventos eles passariam por essas propriedades temporais, né? Teriam todas essas propriedades temporais uma depois da outra, né? E então a série A seria a série onde os eventos são passados, presentes ou futuros. É uma série dinâmica na qual os eventos passam de uma dessas propriedades para outra, né? E a gente tem a série B, que não é uma série dinâmica, que os eventos não são pensados com relação às propriedades de serem passados, presentes ou futuros, mas eles são pensados em relação uns aos outros, com relação as relações de anterioridade, simultaneidade e posterioridade, né? Então, em vez de eu falar assim, a série A, eu falaria assim, o nascimento do Rodrigo é um evento passado, porque ocorreu no passado com relação ao presente, que é agora, né? Com relação à série B, eu falaria, por exemplo, o nascimento de Rodrigo Cid é anterior a Rodrigo Cid se tornar filósofo. Então, assim, repara, eu estou posicionando temporalmente o nascimento de Rodrigo Cid numa relação de anterioridade com relação a um outro evento da série temporal. Então, a série B, o que que faz? Ele mostra as relações entre os eventos, as relações de anterioridade e posterioridade, e aí a reta temporal dos eventos é construída a partir das relações de anterioridade, posterioridade e simultaneidade entre os eventos, né? É essa a ideia, né? Então, a série A utiliza ser passado, ser presente, ser futuro. A série B utiliza ser anterior, ser anterior a, ser posterior a, ser simultâneo a, né? Como as relações que fundam as relações temporais. Então essa é a grande diferença entre a série A e a série B. O MacTaggart, ele tenta mostrar pra gente, com o argumento dele, que a série A é fundamental pro tempo. No entanto, a série A é contraditória. Por isso o tempo também é contraditório, então o tempo não pode ser real. Essa é a ideia do MacTaggart. Então o argumento dele é conhecido como um argumento pela irrealidade do tempo. Por que ele acha que a série A é essencial para o tempo? É porque ele acha que o tempo tem uma característica dinâmica que só pode ser apreendida pela essa dinamicidade dos eventos na série A. Que a série B, os eventos são estáticos e parados, isso não captura o fluxo do tempo. Então, o fluxo do tempo só seria apreendido pela série A, de modo que a série A seria fundamental para o tempo. Né? E se você tivesse, por exemplo, uma série B, né, que é, por exemplo, o ordenamento dos eventos, um atrás do outro, em que um é anterior e o outro é posterior, né, então que tem um direcionamento também. Que ainda que você tenha isso, uma linha de eventos direcionada para um dos lados, né, você ainda assim não teria o tempo, porque o tempo... Opa, perdão, pessoal. Perdão, pessoal, possível fraude ali no celular. Você ainda não teria o tempo, porque o tempo ainda precisaria de você expressar de alguma forma esse fluxo, que só seria expresso nessas características dinâmicas de ser passado, presente e futuro que estão presentes na série A. Então, assim, e essas seriam as justificativas de por que a série A é fundamental para o tempo. Mas, ao mesmo tempo que ele pensa isso, ele também pensa que a série A é contraditória de um modo intrigante. Que é o seguinte, na série A, cada um dos eventos é passado, é presente e é futuro, né? Porque eles passam por essas características e quando passam eles se tornam passado, presente e futuro. E quando você olha todos os eventos de uma posição que não está em nenhuma dos eventos, você olha de fora, né? Você vê que todos os eventos eles têm todas as propriedades, no sentido que eles são passados, são presentes e são futuros, porque eles passaram por essas propriedades.
Problema disso. Nenhum evento pode ser passado, presente e futuro, né? Porque isso seria contraditório. Se ele é passado, ele não é futuro, né? Então, assim, são duas coisas incompatíveis. Então, assim, como o McTaggart acredita que a gente teria que dizer que todos os eventos são passado, presente e futuro, e que, na verdade, isso não pode acontecer, porque seria contraditório os eventos serem passado, presente e futuro, isso aí já geraria contradição. Entendeu? Então, assim, a série A implica que todos os eventos são passado, presente e futuro, mas os eventos não podem ser passado, presente e futuro, logo a série A é contraditória. Ele já indica que tem uma maneira de resolver isso, né? Que é passar por uma segunda série A de eventos. Mas assim, eu deixo para você dar uma lida no livro e entender isso melhor. Se você ainda não entendeu o livro, eu tenho um texto que eu escrevi sobre isso, que eu publiquei no periódico Argumentos, se eu não me engano, que chama McTaggart e o problema da realidade do tempo. Se dá uma lida nesse texto, ele fala exatamente sobre o argumento de McTaggart e ainda fala um pouquinho mais de outras coisas com relação ao tempo, né? Então, assim, o McTaggart é importante você conhecer, porque na discussão, na filosofia do tempo, ele é um dos filósofos clássicos e iniciais que propõe um debate mais sistematizado sobre isso. Então, vale realmente a pena você conhecer. Então, isso é o que eu queria falar para você com relação a série A, série B. A discussão se aprofunda para muito além disso, mas isso, pelo menos, é o que você deveria saber para você entender um pouco quando os filósofos começarem a discutir sobre tempo, o que eles estão falando, né? Uma teoria A, uma teoria B do tempo são teorias que tomam como fundamental ou a série A ou a série B do tempo, né, para a natureza do tempo. Elas também divergem sobre isso. Essa questão da mudança aí do McTaggart, de precisar dos eventos mudarem sua posição temporal, isso também é questionado pelo Bertrand Russell, que tem uma outra noção de mudança, né, mais propícia aos teóricos da série B. Então, assim, tem muita coisa aí que merece uma investigação mais detalhada, mas quando você estiver lendo, tenha em vista essas coisas que eu te falei aqui com relação à série A e série B do tempo, né? Tá. Isso então é com relação a essas séries, né? Mas a gente tem dois outros problemas interessantes que o livro vai tratar, que é o problema da possibilidade da existência de tempo sem mudança e alguns paradoxos temporais, como por exemplo o paradoxo do avô, paradoxo de viagem no tempo, né? Então, com relação ao tempo sem mudança, o livro fala sobre um texto do Shoemaker, no qual ele tenta mostrar pra gente que isso, pelo menos, é logicamente possível, a gente pensar em tempo sem mudança. No qual ele fala sobre a existência de 3 mundos interconectados, mas que, nesses mundos, como é que as coisas acontecem? Num deles, a cada 2 anos, acontece uma paralisação que dura ali, digamos, 1 ano de todas as ocorrências ali dentro daquele mundo. No outro mundo, essas paralisações acontecem de 3 em 3 anos. No outro mundo, de 4 em 4 anos, suponho. Em algum momento, todas essas paralisações vão ocorrer simultaneamente. E digamos que assim, as pessoas dos mundos, quando veem um mundo paralisado, não conseguem interagir com ele, mas conseguem ver e falar sobre a paralisação com as outras pessoas que não estão paralisadas nos outros mundos, né? E se elas já conversaram várias vezes, isso já aconteceu várias vezes, elas sabem que em algum momento todas elas vão ficar paralisadas ao mesmo tempo, né? Então, assim, e qual é a ideia? A ideia é que, se isso aconteceu, elas ficaram paralisadas todas simultaneamente durante uma certa quantidade de tempo. Então, assim, durante uma certa quantidade de tempo não houve nenhum movimento, mas o tempo mesmo assim passou. E o que isso quer dizer? Quer dizer que parece que, pelo menos, é possível conceitualmente a existência de tempo sem movimento. Eu diria algo ainda muito mais forte, que, por exemplo, quando a gente fala assim, quando a gente fala da possibilidade de algo ter ficado parado. Se algo ficou parado, a gente só pode falar que ficou parado se a gente falar que ficou parado por mais de 0 segundo. Porque se a gente falar que ficou parado por tempo nenhum, isso vai ficar parado por 0 segundo, né?
E ficar parado por 0 segundo é não ficar parado. Então, assim, para a gente aceitar a hipótese de que as coisas ficaram paradas, a gente tem que aceitar que elas ficaram paradas por mais de 0 segundo. O problema é que a existência de qualquer intervalo de tempo, isso mais de 0 segundo, implica a existência de tempo. Né? Então, assim, imaginar tudo parado já implica a existência de um tempo que passa mesmo sem movimento. O que alguns objetores colocam contra a ideia do Shoemaker é que é muito difícil levar esse exemplo adiante, porque o exemplo do Shoemaker, porque é difícil explicar, no caso dele, por exemplo, tudo ficou parado, né? De 2 em 2 anos acontece lá, 3 em 3 ali, não sei o quê, e aí um momento tudo ficou parado. E aí quando tudo ficou parado, o que faz as coisas se moverem de novo? Porque assim, se está tudo parado, então nada pode se movimentar para fazer voltar as coisas a acontecerem novamente. Então, assim, o que explicaria o retorno ao movimento das coisas que ficaram paradas, né? E ainda assim, um teórico da série B não poderia falar que não passou tempo nenhum, embora porque não houve movimento nenhum. Então, assim, como o tempo estaria relacionado ao movimento, como não houve movimento, não teve tempo. Eu diria que é difícil sempre dizer que não teve tempo, porque dizer que não teve tempo algum no qual um certo estado de coisas ficou parado, significa dizer que esse estado de coisas não ficou parado, que esse estado de coisas esteve em movimento. Então acho que tem uma certa dificuldade aí conceitual que tem que ser levada em consideração na hora da gente dar uma resposta para esse tipo de problema, né? Da questão da possibilidade do tempo sem movimento, né? E a gente tem também, nesse livro, no capítulo 6, né, o Tempo Sem Movimento está no capítulo 6 e o Paradoxo da Viagem no Tempo também. E aí, o David Lewis, ele fala pra gente do paradoxo do avô, né, que seria o paradoxo de, por exemplo, suponha se você tenta voltar no tempo e você odeia seu avô e aí você decide matar o seu avô lá no passado. Se você decide matar seu avô no passado, antes de repente dele ter seu pai, você mata ele e você deixa de existir, né? Porque se seu avô não existia para ter seu pai, então seu pai não podia existir para te ter, então seu pai não te teve, então você nunca nasceu. Mas peraí. As coisas não param por aí. Né? Se você nunca nasceu, então você nunca voltou para o passado e nunca matou seu avô. Mas, se você nunca matou seu avô, então seu avô teve seu pai. E seu pai teve você. E você nasceu. E se você nasceu, você voltou pro passado para matar seu avô. Repara, completamente paradoxal, né? Então, assim, a solução do Lewis para isso é dizer que sempre aconteceria algo que te impediria de matar seu avô, de realizar uma mudança no passado, de modo a torná-lo incompatível com como as coisas acontecem. Mas o quanto isso é plausível, né? Então, assim, eu acho que determinados paradoxos do tempo fazem a gente pensar sobre a possibilidade de viagem no tempo. Será possível viajar no tempo e modificar o passado? Será possível só viajar no tempo e não modificar o passado? Ou será que toda viagem no tempo já é uma modificação do passado? Quão é possível modificar? Né? São todas questões importantes para a gente pensar sobre a possibilidade de causalidade retrocedente. É possível a causalidade do futuro no passado? Né? Assim, isso é uma coisa que cabe. Ou a do futuro no presente, sabe? Se a gente estando aqui, é possível alguém interferir do futuro causando alguma coisa aqui no presente? Se é possível, o que isso diz pra gente com relação a loops temporais? Digamos que no futuro eu tenha desenvolvido um computador super poderoso, capaz de calcular coisas absurdas. E aí eu venho para mim do futuro e trago esse aparelho de calcular, né? E me entrego. E aí eu, a partir desse aparelho de calcular, começo a desenvolver uns cálculos e desenvolvo mais aparelhos de calcular daqueles, né? E construo finalmente de algum modo aquele próprio aparelho de calcular para poder me entregar de volta no passado. Repara, se a gente parar para pensar bem, de onde veio propriamente o aparelho de calcular? Eu trouxe para mim do futuro, mas aquilo foi o que me ajudou a construir o próprio aparelho que eu me trouxe do futuro.
Então, assim, olha que loop temporal esquisito. Então, assim, esses tipos de loops temporais e paradoxos temporais fazem a gente refletir mais aprofundadamente sobre qual é a natureza do tempo e sobre a possibilidade de viagem no tempo ou não. Então, assim, tem muitas questões interessantes que envolvem o tempo, inclusive questões, por exemplo, com relação à identidade das pessoas através do tempo. São questões interessantíssimas. Eu aconselho você a dar uma lida nesse livro e quando você tiver alguma dúvida, chega, conversa comigo, a gente vai esclarecendo todas as dúvidas que você tiver, ok? Espero que você tenha curtido. Um abraço, até o próximo vídeo.